Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, advogada, especialista em direito previdenciário, de regime geral, de regimes próprios e em direito tributário. Hoje nós estamos aqui para esclarecer uma questão muito relevante, que é a diferenciação entre reajustamento, revisão e readequação de valores de benefícios. Além disso, nós vamos falar em prazo para revisão de benefícios e no final eu vou dar uma dica bônus sobre uma espécie de revisão de benefícios. Por isso te convido para ficar até o final e não esqueça de deixar seu like, clicar na mãozinha se você gostar do conteúdo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal para que você possa se manter aí informado, ativar o sininho das notificações serve para que você possa ser notificado assim que for lançado algum vídeo do canal. E também convido vocês para deixarem aqui nos comentários algumas sugestões do que vocês gostariam que nós tratássemos aqui no canal, certo? Então vamos lá. Vamos começar para a questão da definição do que é o reajustamento do benefício, né? Então, quando a gente fala em reajuste, a gente está falando no reajuste anual, naquele índice que é fixado através de portarias, né, para os benefícios em manutenção. A Lei 8.213, de 1991, ela fala especificamente no artigo 41A sobre o reajuste, tá? Então, eu vou ler aqui só para a gente se contextualizar no que diz a lei e logo em seguidinho eu explico. O valor dos benefícios em manutenção será reajustado anualmente na mesma data do reajuste do salário mínimo, pró rata, de acordo com suas respectivas datas de início ou do último reajustamento, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, certo? Então, o que quer dizer isso? Então, quer dizer que esse índice, ele é fixado com base no INPC, certo? Que é um índice apurado pelo Instituto do IBGE, né? Além disso, esse reajustamento dado para todos os benefícios em manutenção, ou seja, ativos, né, no INSS, ele é dado, digamos assim, na mesma data, ele passa a valer na mesma data em que aumenta o salário mínimo nacional, certo? Então, e por que diz ali que é pró rata? Porque o que vai determinar é a data do início do seu benefício, ou seja, se você já tem o benefício há mais de um ano, você vai receber aquele índice completo, né? Então, se a data do início do seu benefício for anterior, né, ao último ano, você vai receber integral. Se não for, exemplo, você começou a receber em março, em abril do ano anterior, você vai receber aqueles meses, né, o reajuste proporcional e não o reajuste integral, porque afinal você não tinha aí o benefício durante um ano inteiro para receber o valor integral, que seria para um ano de benefício, certo? Então, por isso que ele é pró rata, ele é proporcional, né? Aqui tem uma tabelinha que vai aparecer aqui do lado, uma noção aí de mês por mês, quanto que daria, né? Então, em 2022, nós tivemos a portaria interministerial número 12, de 17 de janeiro de 2022, que ela fixou o reajuste para os benefícios pagos pelo INSS em 10,16% a partir de 1º de janeiro de 2022, certo? Então, como nós falamos aí, quem tinha o início do benefício até janeiro de 2021, até um ano antes, vai receber os 10,16%. Quem tem o início do benefício, por exemplo, em fevereiro de 2021, já vai ganhar 9,86%. Quem tem o início do benefício em março de 2021, vai ganhar 8,97% de reajuste, certo? Agora, para nós termos uma comparação aí dos últimos anos em termos de reajuste, o que foi dado para os benefícios nos últimos anos. Então, nós tivemos assim, em 2022, como nós falamos, né, foi 10,16%. Em 2021, foi 5,45%. Em 2020, nós tivemos um reajuste de 4,48%. Em 2019, de 3,43%. Em 2018, de 2,07%. Então, aqui vocês vejam como isso muda anualmente. Então, a gente não pode dizer que, né, que às vezes se fala, anualmente tem um reajuste de 5%, 6%. Então, ele muda muito ano a ano, né? Vocês veem aqui por essa tabelinha, só para nos localizarmos o quanto nos últimos anos esse reajuste foi sendo modificado, né? E por que acontece, então, isso que parece uma defasagem, né? Quem ganhava, eu ganhava 5 salários mínimos e agora foi reduzindo, agora eu já estou com 3, né? Isso acontece justamente porque esse índice, ele acaba não acompanhando o aumento do salário mínimo, né? Porque quem ganha salário mínimo, até por uma garantia constitucional, que ninguém pode ganhar menos do que o salário mínimo,
mesmo quem teria direito a um benefício menor ganha salário mínimo. E o salário mínimo é um índice que ele engloba inúmeras outras questões que não apenas a previdenciária. Então, ele não é algo que foi criado para exclusivamente a previdência, né? Então, ele leva em conta vários outros aspectos econômicos. Então, muito naturalmente que vários anos ele tenha que aumentar em valores muito superiores ao reajuste dado para todos os benefícios. Então, o que acontece? O reajuste é de tanto, mas por garantia constitucional ninguém pode receber menos do que o mínimo, né? Então, agora vamos falar da revisão. O que seria a revisão dos benefícios? Então, no sentido técnico, a gente tem como revisão de benefício previdenciário quando existe uma alteração nos dados básicos da concessão, na renda mensal inicial do benefício RMI. Então, quando a gente acrescenta salários, acrescenta tempo de serviço, que vão afetar o cálculo do benefício, a gente tem uma alteração da renda mensal inicial, né, que vai passar a ser maior. Então, aí a gente tem uma revisão de benefício previdenciário. Podemos citar como exemplo a revisão da vida toda, que temos até alguns vídeos aqui no canal sobre essa revisão, vai aparecer uma tagzinha aqui ou aqui, e inclusive com os últimos acontecimentos sobre essa revisão que está ainda pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. Então, essa é uma espécie de revisão. E quando a gente fala em revisão, a gente tem que pensar no prazo, né? Então, existe um prazo para revisar benefícios? Sim. Existe o que se chama prazo de decadência. Esse prazo, ele foi fixado pelo artigo 103 da Lei 8.213 de 91 como sendo de 10 anos, né? Existem outras questões nesse artigo, mas vamos tratar aqui para fins de revisão, 10 anos a partir da primeira prestação do benefício. Então, pode acontecer de você estar recebendo o benefício, digamos, do início do benefício, se for lá olhar a DIB, né, data do início do benefício, pode ser que a sua DIB seja de 12 anos atrás. Mas, vamos supor, em razão de uma ação judicial ou qualquer outra medida que possa ter feito com que você demorasse para receber o seu benefício, então, vamos supor que a primeira parcela você recebeu há 9 anos atrás. Então, vai contar esse prazo de 10 anos a partir de quando você recebeu a primeira parcela. Então, seriam 9 anos. Então, não estaria decadente. Você sim poderia ainda pedir a revisão do seu benefício, certo? Agora, vamos ver outro aspecto, que é o da readequação da renda mensal. O que seria isso? Quando a gente fala em readequar a renda mensal, a gente não está falando propriamente numa revisão. Por quê? Porque ela não vai alterar os dados iniciais da concessão do benefício, a renda mensal inicial, e sim apenas a renda mensal, né? Ou mensalidade reajustada, né? Então, essa renda mensal do benefício, existem alguns casos em que é necessário fazer uma readequação, como, por exemplo, nos casos em que foi comumente chamado de revisão, mas por isso que eu trago aqui o aspecto técnico, que não seria propriamente uma revisão, e sim uma readequação, no caso dos tetos, né? Por conta da emenda constitucional número 20 de 98 e por conta da emenda constitucional número 41 de 2003, que eu não vou entrar muito no mérito aqui da revisão, porque vai fugir aqui do objetivo do vídeo, que é esclarecer essa questão. Mas essa matéria dos tetos, que é às vezes chamada de revisão do teto, na verdade é uma readequação da renda mensal. Então, se faz o cálculo, a pessoa sim tem direito aos atrasados, tudo direitinho, porém é uma readequação por quê? Porque ela não altera os dados lá atrás do benefício, da renda mensal inicial, e simplesmente da mensalidade atual e das parcelas não prescritas. E isso é muito interessante, essa diferenciação, por quê? Porque nesses casos de readequação, a gente não tem o prazo de decadência, que nós falamos que é de 10 anos para as revisões. Então, para as readequações de renda mensal, não se tem esse prazo de 10 anos. Então você pode ter um benefício há mais de 10 anos, que você tinha realmente, né, ficou aí faltando valores quando houve a alteração dos tetos por essas emendas constitucionais, e então você hoje vai buscar a readequação da sua renda mensal com base nessa temática, nessa tese dos tetos. Né? Então, se você tivesse direito, claro que isso tem que ser analisado sempre por um profissional especializado para ver se é o caso, se você se enquadra, para você ter direito a essa readequação, certo? Então, por fim, como nós deixamos aí um bônus para o final, nós vamos falar brevemente da possibilidade da revisão de atividades concomitantes. Ou seja, quando você
Se você trabalhou durante a sua vida laboral em mais de um emprego ao mesmo tempo, ou então tinha carteira assinada num estabelecimento e tinha uma atividade como contribuinte individual e também recolhia, claro que sempre limitado ao teto em ambas as atividades, você pode ter direito a essa revisão de atividades concomitantes. Por quê? Porque antigamente o INSS calculava, sempre considerando no cálculo do benefício, uma atividade principal, e quando existiam essas outras atividades, elas eram calculadas como atividades secundárias, cujo valor era praticamente irrisório, né? Era uma fração, também não vou entrar aqui no mérito, mas era uma fração muito pequena das atividades secundárias que era considerado. E como principal, nem sempre era considerada a atividade mais vantajosa, e sim a atividade mais antiga. Então, só aí já gerava bastante diferença de renda. E então nós tivemos, depois da Lei 9.876, então sim, nós tivemos para vários benefícios concedidos a partir daí, uma possibilidade de somar as parcelas. Se tem esse entendimento através, inclusive, de uma tese que foi recentemente julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, num tema, que vai estar aqui na descrição também do vídeo. Então, foi considerada, sim, essa possibilidade de somar os salários de contribuição para se efetuar o cálculo da renda mensal inicial. Então, fica aqui a dica para você procurar um profissional especializado para ver se você tem direito a essa revisão. E não esquecer que essa, como é revisão, tem prazo, 10 anos a partir da primeira parcela recebida, ok? Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de dar o seu like, se inscrever se vocês não são inscritos ainda aqui no canal. Compartilhem e comentem aí o que vocês acharam sobre essa revisão das atividades concomitantes, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima!